Gente querida, boa noite. Que bom que você está aqui. Obrigado por ter vindo cultuar a Deus comigo aqui. E é bom demais nós estarmos na casa de Deus, amém? Traz um refrigério, um renovo. E creio que Deus quer falar conosco, quer ministrar algo aos nossos corações, amém? Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês aqui nessa noite, que ela teve início ainda em 2023. Ainda em 2023, com experiências que eu vivi, com aquilo que eu estava buscando em Deus, aquilo que Deus tratou em mim. Essa mensagem ela começou a ser escrita, ela chegou até a ser falada em alguns momentos, mas eu espero que Deus possa tratar em você através de mim aqui hoje, através dessa palavra também. Tudo que eu vivi, tudo que eu busquei lá em 2023, algumas experiências, me levaram a, em setembro de 2023, escrever essa mensagem. Ela estava praticamente pronta já desde setembro. E o interessante é que quando eu escrevi ela inteira aqui, eu não tinha ainda nem enxergado, muito menos vivido o dia de amanhã. Sabe quando você projeta ali na frente aquele dia de amanhã que vai chegar, que você crê, mas que às vezes você não enxerga no horizonte? Quando eu escrevi, eu não enxergava nem no horizonte, muito menos então eu tinha vivido. Agora é interessante falar que hoje, aqui em janeiro, falando essa mensagem, eu não só enxerguei como eu já vivi o dia de amanhã. Então, eu quero convidar você a colocar a sua esperança em Deus de que isso pode acontecer, de que isso vai acontecer. Porque eu quero falar com você aqui hoje sobre um lugar que nós nos encontramos. Ou aqui, agora, de repente muitos aqui estão neste lugar, ou em algum momento da vida nós nos encontraremos nele. E eu quero junto de vocês aqui tentar extrair algumas lições, amém? Então, gente, a palavra de hoje que eu quero ministrar aqui, a sala de espera de Deus. A sala de espera de Deus. Quem aqui já esteve internado ou acompanhou alguém, algum conhecido, algum parente internado no hospital? Larga a mão aí. Dependendo de como a pessoa está, do estado em que ela está, você pode acompanhá-la no quarto, mas dependendo da situação, dependendo de repente se estiver num quadro muito grave, se estiver numa UTI, por exemplo, onde que você tem que ficar? Lado de fora. Sentado onde? Numa sala. Fazendo o quê? Esperando. Uma sala de espera. Quem aqui já esteve nessa sala de espera? Quem sabe o que significa essa sala de espera aqui? Sala de espera, gente, é o lugar onde nós ficamos ali sentados, quietos, aguardando uma resposta, aguardando uma visita, aguardando uma mudança, aguardando um sinal, aguardando alguma esperança. Normalmente sentados sozinhos ali, olhando para tudo quanto é lado e não há nenhum tipo de movimento, não há nenhum tipo de barulho. E é ali que nós nos reencontramos por muitas vezes. E a sala de espera, ela pode se tornar um lugar muito, muito solitário. Talvez um dos lugares mais solitários do mundo. Porque, pensa comigo, ninguém está ali numa sala de espera porque quer. Ninguém está ali por vontade própria, ninguém está ali porque deseja. Então, sempre quando nós nos encontramos neste lugar, há um motivo. Seja ali, de repente, uma enfermidade, seja uma questão de cirurgia, seja uma questão de violência, seja uma questão de abandono, seja uma questão de morte. E no tempo que nós permanecemos ali naquele lugar, nem sempre nós experimentamos, nós vivenciamos certas virtudes, como a paz, como a paciência, como a confiança. Normalmente não é isso que vem ao nosso coração, não é isso que está conosco neste lugar. Quando você está num lugar como esse, certas frases já não fazem mais sentido. Imagina você estando numa situação, numa sala de espera, aguardando uma resposta, aguardando alguma mudança. E chega alguém e fala, não fique assim, Deus está contigo, há um propósito de Deus em tudo isso que você está passando, não se desanime, não, isso vai melhorar, isso vai mudar, apenas ore, apenas confie. Gente, todos nós sabemos disso, amém? Adianta escutar isso ali na hora? Serve para alguma coisa escutar isso ali na hora que você está no desespero? Não ajuda, não funciona. Por mais que alguém vire e fale assim, não, mas tudo tem um propósito de Deus. Você sabe que tem. Vai ajudar alguma coisa você escutar isso ali na hora? Por quê? Porque nós nunca queremos estar nessa sala e nós nunca queremos ficar esperando. São duas coisas que nós não gostamos de fazer. E eu tenho lido a Bíblia novamente esse ano.
E eu quero estudar com vocês a história de alguém que teve que enfrentar uma longa estadia nessa sala de espera de Deus. Uma história que eu tenho lido agora nesse começo de ano, e é muito interessante ver como desenrolou toda essa história. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro capítulo inteiro, gente. Jó 1, a partir do versículo 1. Que diz assim, ó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Quando um dos filhos de Jó dava banquetes, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa, com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los, pois pensava: é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: estive rodeando a terra, passeando por ela. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, de sua família e de tudo que ele tem. O Senhor o tem abençoado em tudo que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece. Experimente tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. E o Senhor respondeu a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Continuando a leitura aqui. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos na fazenda arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente apareceram os sabeus e os atacaram, e os levaram e mataram os empregados à espada, e eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas, e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas, e queimou totalmente as ovelhas dos empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram os animais e mataram a espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo trazer a notícia. Ao ouvir isso, Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. Amém? Gente, história muito conhecida, muito famosa, mas eu preciso que vocês verdadeiramente entendam o contexto aqui, entendam essa história. Então, esse primeiro capítulo, ele é dividido em algumas partes.
Se você pegar o começo do texto, o começo do capítulo revela o quão sensacional Jó era. Começa enaltecendo Jó ali, falando do quanto ele era bom. Jó era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem temente a Deus e que se esforçava para não praticar o mal. Jó já era melhor do que a média de todos nós. Mas aí o capítulo continua e revela que além de ser uma pessoa incrível, Jó também era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. O texto diz que ele tinha dinheiro, ele tinha gado, ele tinha empregados. Nisso, o capítulo volta a enaltecer Jó, volta a revelar o quão sensacional ele era. Ele era tão correto e ele era tão precavido, que assim que as festas dos seus filhos terminavam, ele ia pedir perdão a Deus por seus filhos, não porque eles tinham pecado, mas pela possibilidade deles terem pecado, de tão precavido que Jó é. E aí, nós chegamos a um diálogo interessante, entre Deus e Satanás. Há uma conversa aqui entre Deus e o diabo. E Deus pergunta: você viu meu servo Jó? Você viu como ele é bom? Como ele é íntegro? Como ele é temente? Não há homem igual a ele em toda a terra, temente a mim e cuidadoso para não cometer mal algum. E aí Satanás levanta um ponto que é interessante nós pensarmos. Mas também, ele tem tudo do bom e do melhor. O Senhor protege, cerca e guarda toda a sua casa, tudo que ele tem em suas mãos. Assim fica fácil ser uma boa pessoa. E pensa comigo, é muito fácil nós agradarmos a Deus, nós buscarmos ser corretos diante de Deus, quando tudo está a favor, quando tudo está combinando para que as coisas ocorram de maneira favorável a nós. Mas e quando o cenário ele é totalmente desfavorável? Então Deus responde: tá bom, se você acha isso então, faz o seguinte, tudo que Jó tem é seu, só não toca na vida dele. E aí nós chegamos nesse momento da história, nesse momento em que Jó se depara com uma sala de espera. E é interessante, gente, nós notarmos que essa sala de espera, ela é composta por pessoas que na nossa concepção, que na nossa visão, merecem estar lá. Pessoas que nós sabemos que não se cuidaram, pessoas que nós sabemos que não praticaram bem, pessoas que nós sabemos que não foram corretas, e no nosso julgamento, na nossa visão, essas pessoas merecem estar numa sala de espera, faz sentido elas estarem. Mas essa sala de espera também é composta por gente que não fez nada de errado, por gente que praticou tudo certo, por gente que não faz ideia do porquê que foi parar lá. E esse é o caso de Jó. Fez tudo certinho, mesmo assim foi parar numa sala de espera. Mas tudo tem um propósito, amém? Sabe aquele papo bem clichê de que um diamante é um pedaço de carvão que teve que ser submetido a uma alta temperatura, uma alta pressão para chegar ao seu verdadeiro valor? Por mais clichê que seja, é verdade isso, tá bom, gente? Certos resultados, eles só são validados mediante um teste. Certos resultados só são validados mediante um teste. Como assim? Pensa comigo, gente. É muito fácil eu me agarrar eu pegar um pedaço de corda e dizer que eu confio nessa corda, que eu confio na sua eficácia, quando tudo que eu preciso fazer com ela é erguer uma garrafa. Agora, e quando esse pedaço de corda está segurando a minha vida inteira? Quando eu estou caindo de um precipício, por exemplo, eu me agarro à primeira corda que eu vejo e a minha vida depende dela. É fácil acreditar dessa forma? É fácil nós confiarmos nisso? Você nunca vai saber, gente, se você realmente crê ou confia em algo, até que a veracidade ou a falsidade desse algo se torne uma questão de vida ou morte na sua vida. E eu quero começar aqui então, falando sobre quais circunstâncias que nos levam a estar nessa sala de espera. O que ocorre na vida que nos coloca diante desse momento, sentados, quietos, solitários, aguardando alguma resposta, aguardando algum resultado, aguardando alguma mudança. Amém? Estuda comigo? Primeira coisa, pessoal, que nos leva a essa sala de espera: a maldade que há no mundo. O texto diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 13: pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos na fazenda arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente, apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram e mataram os empregados à espada, e eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia.
Gente, a primeira situação, e também é a terceira situação que se passa na vida de Jó, tem a ver com a maldade que há no mundo. Pessoas más vieram, atacaram a fazenda, mataram o gado, levaram o gado, mataram os empregados à espada, mataram os filhos de Jó. Pessoas más fizeram isso. O terceiro texto ali também diz que os bandidos atacaram os empregados, roubando os camelos e matando os empregados. De vez em quando, nós nos deparamos, gente, com a maldade que existe no mundo. Nós não estamos imunes a isso. Quem aqui já foi assaltado? Pode jogar a mão, não tem problema não. Eu tenho algumas histórias com assaltos, que eu não gostaria de passar não, mas algumas vezes já aconteceu. Então eu já fui assaltado uma vez, que eu perdi o celular. Eu já reagi algumas vezes, que eu não recomendo que ninguém faça. Fora algumas vezes que assim, tipo, entrava em casa para roubar gás de cozinha, roubar mangueira. Mas, enfim, a vez que eu fui assaltado, gente, era bem novo, estava voltando do Cotec a pé ali para casa, passando perto do Fênix, e aí tinha um micro-ônibus estacionado. Quando eu passei por ele, saíram 2 caras do lado de trás do micro-ônibus anunciando o assalto, levaram o celular, tudo mais. E assim, gente, de verdade, eu nunca fui a pessoa que anda pela rua assim, como muitos são, como muitos eu vejo. Tinha hora que dá vontade de falar assim, por que eu? O outro ali está mais fácil, está na mão já. Então sempre que eu saía na rua, gente, o celular estava escondido, ninguém sabia nem que eu estava com o celular. Mas, acontece. E é uma sensação horrível, gente. Só que o pior vem depois ainda. Por quê? Porque aí depois você fica na sua cabeça. E se eu tivesse saído mais cedo? E se eu tivesse saído mais tarde? E se eu não fosse por aquele caminho? E se eu tivesse, sei lá, feito qualquer outra coisa? E se... Gente, o e se arrebenta a gente. E aí você entra nessa sala de espera. Você para e pergunta assim, Deus, mas por que eu? Por que comigo? O que foi que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? E você fica ali esperando uma resposta, esperando algum agir, esperando algum milagre, esperando qualquer coisa. E o que acontece? Nada. O celular nunca mais voltou na minha mão. Serviu só de lição para eu nunca mais entregar o outro, mas aquele lá ficou com Deus e é isso mesmo. Por quê, gente? Em 1 João 5,19 diz assim, ó. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. Todo mundo ao nosso redor sofre a influência do maligno. Está sob o poder e o domínio do maligno. Então, gente, de vez em quando, o mal da humanidade nos acomete. Às vezes você tem uma experiência ruim de assalto, como eu tive. Às vezes você teve uma experiência de violência, de abuso, de violência tanto física, quanto verbal, quanto emocional. Às vezes alguma pessoa foi ruim com você, agiu de má fé. E você se pega sentado numa sala de espera, perguntando, mas por que eu? O que foi que eu fiz para merecer isso? Por que comigo? Então a primeira coisa que pode nos levar a essa sala de espera é a maldade da qual nós não estamos imunes. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Amém? A segunda coisa que nos leva a uma sala de espera, gente, tragédias. O texto diz lá em Jó capítulo 1, versículo 16, assim: enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas dos empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Pensa comigo, qual é a chance de cair fogo do céu? Qual é a chance de cair fogo do céu em cima de alguém? Gente, tem coisa assim que não tem explicação nenhuma. Quem já presenciou, já viveu algum tipo de tragédia? O que é uma tragédia, pessoal? Aquilo que vocês não fazem ideia de como explicar. Quando você para pensar, fala, meu, como que isso aconteceu? Não tem aquela explicação lógica. Pensa comigo, como que você explica para alguém um fogo cair do céu? Como você explica uma pessoa entrar em coma e ter danos irreversíveis no cérebro, simplesmente porque cheirou um frasco de pimenta? Como que você explica uma árvore cair em cima de um carro, matar a motorista que estava dirigindo e nem feriu o cara que estava no carona? Como é que você explica uma pessoa ficar paraplégica porque caiu um aparelho de academia exatamente no pescoço? Exatamente no ponto que tinha que cair. Como é que você explica algumas coisas?
Certas coisas não têm explicação. E de vez em quando nós somos acometidos pelas tragédias que ocorrem ao nosso redor. E nós entramos nessa sala de espera também perguntando, mas Deus, por que isso? Por que comigo? O que foi que eu fiz para merecer uma situação como essa? E a resposta não vem. E você fica ali remoendo toda aquela situação. Tragédias, acontecimentos sem explicação lógica também nos levam à sala de espera. E a terceira coisa que eu quero falar sobre o que nos leva à sala de espera é o acaso. O texto de Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: Seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo trazer a notícia. Eu coloquei aqui a palavra acaso para traduzir aquele famoso lugar errado na hora errada. Acho que foi a melhor palavra que eu encontrei para traduzir isso. Por quê? Pensa comigo aqui, gente. Ventar no deserto. O texto diz aqui que uma ventania terrível vinda do deserto veio e derrubou a casa onde eles estavam. Gente, é normal ventar no deserto. Isso acontece. Agora, qual é a chance de acontecer exatamente naquele momento? Aí já é outra história. Então, certas coisas que acontecem podem até ser classificadas como tragédias, mas existe uma explicação lógica. Você consegue imaginar o porquê? Você consegue imaginar por que uma enchente às vezes nos acomete? Você consegue entender por que vem uma ventania terrível no deserto? Quantos já viram aqueles vídeos de tempestade de areia? Aquilo lá é algo comum, aquilo lá acontece. Mas o questionamento que fica por que na minha vez? Por que na hora que eu estava lá? Por que na hora que eu passei por ali? Por que comigo? O que foi que eu fiz para merecer? E o acaso nos leva a essa sala de espera. Então coisas como acidentes, doenças, catástrofes naturais. Em Eclesiastes 9, capítulo 11, diz assim: Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Nem sempre as coisas ocorrem como nós imaginamos. Por quê? Porque o tempo e o acaso afetam a todos de maneira igual. Por que nem sempre o veloz vence a corrida? Porque nem sempre o mais forte triunfa na guerra. Porque nem sempre o mais sábio tem comida. Porque nem sempre o prudente fica rico. Porque nem sempre o instruído tem prestígio. Por quê? Por que eu peguei essa doença? Por que aconteceu quando eu estava passando por ali? Por que aconteceu na minha vez? Por que comigo? Por que eu? E nós nos paramos sentados numa sala, sozinhos, solitários, sem ninguém do nosso lado, sem nenhuma voz que possa trazer qualquer tipo de resposta que nós precisamos. Nem sempre a solução chega. Então, queria falar sobre essas 3 coisas que nos levam a uma sala de espera. Primeiro, a maldade, da qual nós não estamos imunes. Segunda coisa, as tragédias que nós enfrentamos no dia a dia. E a terceira é o acaso, que acontece a todos nós. Quem já se deparou com alguma dessas situações? Eu quero aqui nessa noite, então, falar com você sobre quem está sentado do seu lado nessa sala de espera. Por mais que você não veja, por mais que você não enxergue e por mais que você não sinta. Primeira coisa que eu preciso que você saiba, que está do seu lado nesse momento. Um Deus silencioso. Pensa comigo, tudo que nós mais queremos numa sala de espera, tudo que nós mais queremos neste momento é a resposta de alguém. É que alguém apareça e fale conosco. Que alguma voz venha e nos traga o resultado, que nos traga a solução. Mas por muitas vezes nós lidamos com o silêncio. E é muito difícil quando nós estamos sob pressão ou quando nós estamos diante de uma tragédia, numa situação de vida ou morte, nós corremos para o Senhor desesperados, clamando por Ele, clamando por sua ajuda, clamando por socorro, e nós nos sentimos desconectados ou abandonados por Deus. Nós clamamos na expectativa de que Ele responda, mas tudo que nós recebemos de volta é o silêncio dEle.
Em Abacuque 1, versículo 2, abre lá comigo. Abacuque 1, 2. Diz assim, ó Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda antes que o Senhor me ouça? Eu grito ao Senhor, mas é em vão, não recebo resposta. Socorro, violência é o meu grito, mas ninguém aparece para socorrer. Quem já sentiu isso? Que você grita de desespero a Deus, que você clama o mais alto que você pode, e você não recebe nenhum tipo de resposta. O silêncio absoluto reina naquele lugar. Gente, é difícil e é duro isso. E nós podemos estar sentados numa sala com um Deus silencioso, mas nós nunca podemos duvidar do caráter de Deus. Deus, ele pode estar do nosso lado de forma silenciosa, mas nós temos que saber que tanto a misericórdia, quanto a graça, quanto o amor, quanto a fidelidade fazem parte do caráter de Deus. E justamente por nós conhecermos, nós não podemos jamais interpretar o seu silêncio como uma inatividade, como um abandono do Senhor para conosco. Nós não podemos jamais interpretar este silêncio como se Ele não estivesse conosco ali, como se Ele não estivesse ouvindo e como se Ele não estivesse se importando com o que nós estamos enfrentando. É neste tempo de aparente silêncio de Deus que Ele está intervindo em nossa caminhada. É no silêncio que Ele está transformando a ansiedade e desespero em uma experiência de graça. Deus, Ele não despreza as nossas emoções. Em Isaías capítulo 63, versículo 9, diz assim, quando o povo sofria, Ele sofria também. Ele mesmo e o anjo da sua presença o salvou. Cheio de amor e de compaixão, Ele libertou, guiou e levou nos braços o povo de Israel ao longo dos anos. O texto diz que quando o povo sofria, Deus sofria ali também. Ele não estava aquém do sentimento do povo, Ele não estava alheio ao que estava acontecendo. Mas nem sempre Deus responde às orações como nós imaginamos que Ele vai responder, como nós desejamos que Ele responda. Nem sempre também a resposta de Deus é de um modo tão compreensível aos nossos corações. Só que Deus, Ele não vai mudar os seus planos e Ele também não vai adiantar a sua resposta só por causa do nosso desespero, só por causa da nossa ansiedade. Só que isso não significa, gente, que Deus ele seja surdo ou que Ele seja alheio ao que está acontecendo conosco ou que Ele esteja nos ignorando. O Senhor apenas quer que nós confiemos nele de todo o coração, que dependamos dele e que mantenhamos a expectativa de ver a sua glória, o seu agir, a sua resposta. Amém? Segunda coisa aqui, gente. Quem está conosco nesse momento numa sala de espera? Um Deus soberano. São nesses momentos de desespero, de questionamento, que nós nos deparamos com o dilema de crer na soberania de Deus ou de viver o medo por conta do futuro ou por conta das circunstâncias que nós estamos enfrentando. São em momentos assim que nós questionamos se de fato Deus está no controle de todas as coisas, se o futuro está em suas mãos, ou se nós temos algum tipo de participação nessa soberania de Deus. Se nós temos que fazer algo, se nós temos que caminhar por algum lado. A Bíblia nos revela que Deus ele tem o controle tanto do presente quanto do futuro. Ele não apenas sabe o que está acontecendo, mas como o que acontecerá. E Ele está trabalhando nisso, para realizar tudo aquilo que Ele planejou. Deus é um Deus que se envolve em nossos acontecimentos. Nada do que acontece foge dos planos do Senhor, foge do controle do Senhor. Por mais difícil que seja nós acreditarmos nisso, ou nós reconhecermos isso. Porque Deus é soberano, nada que façamos muda o caminho que Ele traçou, mesmo que esse caminho nos conduza a uma sala de espera, a uma longa estadia numa sala de espera. E muitos dos nossos conflitos internos com Deus ocorrem porque nós imaginamos que por sermos filhos de Deus, por sermos alcançados por Teu amor, por Tua graça e por Tua bondade, por sermos alvos do Teu amor, nós seremos imunes de qualquer problema que venha a nos ocorrer, nós seremos isentos de problemas, de dores, de aflições. Só que Jesus, em nenhum momento, nos garantiu uma vida sem perdas, sem dores, sem frustrações, sem decepções. Nem sempre é fácil nós aceitarmos a decisão de Deus, mas nós precisamos optar por confiar nele e confiar no seu agir. Se nós fugirmos de Deus,
nós estaremos desistindo de crer que mesmo em dias ruins, um Deus soberano está conosco presente. E para desfrutar dessa presença, nós temos que crer em sua soberania. Isso é forma crucial para nós experimentarmos mais a sua presença ali conosco. Ficar na sala de espera pode doer, pode machucar, pois os caminhos que nós pensamos escolher para as nossas vidas, normalmente são os caminhos fáceis que nos levam a momentos de alegria, de prazer, ao nosso constante bem-estar. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Qual que é o plano de Deus para conosco? Que nós a cada dia nos tornamos mais parecidos com Cristo. Qual que foi o caminho de Cristo? Uma morte de cruz, dor, rejeição e o Calvário. Por que conosco seria diferente? Mas olha o que diz o texto em Isaías, capítulo 46, versículos 9 a 11. Diz assim, ó: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante ele vem rápido, como uma águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Nessa sala de espera está conosco um Deus que Ele é soberano. Acima de tudo, acima de qualquer circunstância, acima de todas as coisas, a soberania de Deus não muda. Amém? Terceira coisa, quem está conosco numa sala de espera? Emanuel, o Deus conosco. Fala comigo assim: Emanuel, Deus conosco. Mais uma vez, Emanuel, Deus conosco. Deus sempre estará conosco. Quer nós enxerguemos isso, quer não. Quer nós acreditemos nisso, quer não. Quer a gente queira isso, quer não. Tem uma música que diz assim, ó: eu tentei fugir de Jesus. Eu comecei guerras santas. Eu tentei esperar pacientemente. E eu também tentei arrombar as portas. Eu amaldiçoei seu nome com raiva, com os punhos erguidos ao céu. Mas em troca, tudo que ele foi é bondade. Na sala de espera, nossos pensamentos nos levam a lugares ruins. Nós começamos a imaginar os piores cenários, as piores coisas. Começamos a falar aquilo que nós não deveríamos falar, a pensar aquilo que nós não deveríamos pensar. E nós negociamos conosco. Nós paramos para pensar assim conosco mesmo. Não, eu vou confiar, vou acreditar, Deus está comigo, tem um plano. Normalmente isso dura 5 minutos. E a resposta não vem, você já quer sair chutando a porta, quer sair chutando a primeira pessoa que aparece atrás da resposta, atrás da solução. E mesmo em nosso desespero, em nossa boa atitude ou em nossa raiva, está conosco na sala de espera quem? Emanuel, Deus conosco. Recolher-nos a sós para orar continua sendo o recurso mais poderoso que o Senhor nos concedeu. Esperar a sua resposta é viver na expectativa de que Ele fará, com a certeza de que Ele permanecerá conosco, mesmo durante a dor, mesmo quando nós não percebemos a sua presença. Esperar requer confiança, requer esperança, requer humildade, requer paciência. Por quê? Confiança e esperança de que Deus tem tudo sob o seu controle. Humildade de admitir que nós nos submetemos à vontade de Deus e aos seus processos e aos seus caminhos, mesmo sem compreendê-los. E paciência para nós permanecermos fiéis enquanto estamos no meio do mais absoluto silêncio, esperando pelo agir de Deus, crendo que Ele é fiel e em seu tempo perfeito tudo irá acontecer. É na sala de espera que nós recebemos o seu amor que nunca muda, mesmo que o nosso amor por Ele possa mudar. Mesmo que o nosso amor por Deus possa diminuir, o amor dele por nós nunca irá mudar. Ainda que nós não entendamos o que está acontecendo, Deus Ele é fiel em suas promessas. E por isso nós podemos ser fiéis a Ele e ter esperança nele. Amém? Hebreus 10, 23 diz assim, ó: agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu,
Ele é fiel. Amém? Palavra de hoje, a sala de espera de Deus. Quem já esteve nesse lugar, neste momento de uma sala de espera, numa longa estadia esperando uma resposta, alguma solução, algum resultado, alguma mudança? Falei para vocês que Jó teve que enfrentar um longo caminho nessa sala. Isso que começou lá no capítulo 3, sabe como que termina essa história? No capítulo 42. No capítulo 42 da história de Jó, finalmente chega o dia de amanhã na vida dele. E então ele pode dizer assim, abra lá comigo, Jó 42, dos versículos 1 ao 5. Jó 42, 1. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevir a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que me eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Desta forma termina a sala de espera de Jó. Fica de pé.